Olá, bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Rei Jesus. Estamos aqui hoje de pé, em fé, contra o vírus no Almoçando com Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, né? Nós estamos passando por um tempo diferente, né? Sobre toda a raça humana, um tempo bíblico, um tempo que foi anunciado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas Ele também deixou as suas orientações, nos deu o seu Santo Espírito para que a gente passe por esse tempo de pé e em fé contra todo o mal. Hoje eu quero transmitir aqui para vocês algumas boas notícias da terra, antes de compartilhar a meditação bíblica, que são as boas notícias do céu. Eu quero mostrar para vocês aqui um vídeo que eu vi de um cachorrinho que as duas patas da frente dele são ressequidas, né? São encolhidas, e ele desenvolveu a capacidade de andar somente com as duas patas traseiras. Observe, vamos ver se o vídeo vai rodar legal aqui. Vamos ver aqui se eu consigo rodar esse vídeo para vocês. Você vai ficar impressionado com o que esse cachorrinho consegue fazer. Vamos ver aqui, dependendo da internet, demora um pouquinho para o vídeo entrar, mas eu já cliquei aqui, vamos ver se vai entrar aqui. Quero dar um bom dia enquanto o vídeo não entra. Quero dar um bom dia a você. Aqui, entrou. Esse menino sobe a escada que é uma beleza. Vamos lá. Quem disse que eu consigo acompanhar essa coisa? Hein, seu louco? Você é um doido. Você sabia? Quer continuar ou quer parar um pouquinho? Vamos continuar? Então vamos. Então vamos. Eita, olha a irmã. Eita, agora que acelerou. Agora que o bicho... Ai, caiu. Ô, filho, cai e levanta, mãe. É assim a vida. A gente cai e levanta. Muito bem, filho. Muito bem. Vai atrás da irmã feito louco. Gente, eu não aguento acompanhar esse cachorro. Eu não aguento. Cara, tá... Olha aí, olha como é que pode, né? Em meio à dificuldade que o animal encontrou, mas isso não o paralisou. Ele continuou a lutar, né, pela sua vida ali, e ele desenvolveu a capacidade de andar sobre duas patas, né? Isso fala muito com a gente, né? Nós não devemos deixar as dificuldades, as situações difíceis nos paralisar. Nós devemos buscar meios de continuar, né, de nos reinventar, de criar, de ser criativos, né? E nós vamos precisar muito desse tempo de criatividade, de botar um pouco a cachola para pensar, ou sair um pouquinho fora da caixinha, pensar, olhar num outro prisma, né? Obviamente tudo com a direção de Deus, para que a gente possa vencer esse tempo que estamos vivendo. Outra boa notícia que eu tenho para dar para você é dessa vozinha aqui, ó, 97 anos, e ela estreou nas redes sociais dando aula de culinária, né? Já que ela tem que ficar só por casa, então agora ela iniciou o canal dela no YouTube, no Instagram, com 97 anos, né? E ela está ensinando culinária. Ali ela fez, se eu não me engano, ali dá para ver alguns pães. É isso que eu estou falando aqui. Nós temos que nos reinventar, nós temos que criar e não podemos ficar paralisados. Outra boa notícia que eu tenho para você é que foram colocadas carretas, né, a rodar pelo Brasil para fazer os testes do coronavírus e atender as pessoas. Então também há um trabalho do poder público, glória a Deus por isso, no sentido de atacar contra essa pandemia, tá ok, gente? Legal. Então são essas as boas notícias da terra. Agora nós vamos para a boa notícia do céu. Nós estamos falando aqui sobre Paulo e a oração. E o versículo que eu quero ler para vocês na manhã de hoje é o que Paulo escreve aos que estavam lá em Tessalônica. A carta aos Tessalonicenses é a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 16 e 18. Diz assim, né? 3 versículos apenas.
Diz primeiro: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o que nós vamos aprender hoje aqui, através do ensinamento que o Espírito Santo transmitiu através da vida de Paulo, a importância de ter um coração grato, a importância de agradecer por meio da oração. Faz toda a diferença ter um coração agradecido, um coração grato em meio a qualquer circunstância, né? Aqui, vamos destacar aqui o versículo de número 17, diz assim: orai sem cessar. Paulo escreve à igreja de Tessalônica, dizendo no versículo 17, ali do capítulo 5, orai sem cessar. Algumas pessoas imaginam que esse orar sem cessar, parece que ele estava dizendo assim, tem que orar todo o tempo, né? Ou não pode parar, é orar todo o tempo. Deixa eu ler para vocês algumas versões que dizem assim também, do mesmo versículo, que nunca devemos desistir em oração. Mostrem-se insistentes em oração. Então, em outras palavras, o que Paulo estava dizendo aqui à igreja de Tessalônica é que não devemos desistir da nossa vida de oração. Isso está em conexão com aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, a nós, que nós não devemos esmorecer, ou seja, jamais parar, né? Mas não quer dizer que nós temos que orar a cada momento que nós respiramos, né? Eu sei que parece meio óbvio, mas eu sei que para muitas pessoas isso é libertador, né? Porque as pessoas elas ficam pautadas e é a reclamação que a gente muitas vezes ouve, e o fato das pessoas às vezes desistirem da sua vida de oração é porque elas dizem assim, pastor, eu não consigo orar em todo o tempo, sabe? A impressão que elas têm é que elas têm que estar a cada minuto, a cada segundo orando. Ninguém consegue fazer isso, né? Mas nós não devemos desistir da nossa vida de oração. Vamos tomar, por exemplo, o profeta Daniel no Velho Testamento. A Bíblia diz que ele tirava 3 períodos do dia para orar. Ele orava de manhã, orava ao meio-dia, né? À tarde, e orava à noite. Então ele tinha um período, ele tinha uma vida de oração. E a vida de oração é o abastecimento que nós precisamos para a continuidade da vida cristã, da vida espiritual, né? de enfrentar as lutas e vencê-las, de não sucumbir em meio às lutas, às provações. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, no sentido de orar sem cessar, né? Então aquela ideia que devemos orar a cada segundo que nós respiramos, ninguém consegue fazer isso, cai por terra isso. Agora, perceba que o incentivo de nunca desistirmos das nossas orações foi enfatizado pelo versículo de número 16, que diz assim: regozijai-vos quando? Sempre. Alegrai-vos sempre. E no versículo 18, que é o complemento do 17, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Alguém poderia dizer assim, pastor, bem, eu não posso agradecer a Deus quanto a tudo, né? Eu não posso agradecer a Deus quanto a tudo, porque, né, tá acontecendo coisas ruins. Como é que eu vou agradecer pela coisa ruim? Querido, mas o versículo está dizendo assim, entretanto, o Senhor afirmou que nós podemos agradecer ao Senhor em tudo. Agora, você quer viver de acordo com a vontade de Deus? Porque é o que o versículo diz, olha, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Agora, você poderá agradecer ao Pai Celeste quando compreender a perspectiva deste versículo, né? Aqui não está dizendo que, não quer dizer que você tem que agradecer ao Senhor
quanto à provação, quanto às dificuldades, quanto à tua luta, quanto, né? Não, está dizendo que é para nós agradecer a Deus em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, porque nós sabemos já que Deus é conosco, né? Nós já entendemos que pelo mundo nós vamos passar por aflições. Jesus orou dizendo assim, ó, Senhor, eu não estou te pedindo para que tire eles do mundo, mas guarda ele dos mal. Então nós temos uma oração protetiva, de proteção do Senhor ao nosso favor. Você entende o que eu estou dizendo? Nós temos já uma intercessão de Jesus, do próprio Jesus, pedindo a Deus, Pai, eu não estou te pedindo que tire eles do mundo, mas que os guardes do mal. Então nós temos já a oração de Jesus, que é a oração melhor que você pode ouvir alguém fazer, é a oração de Jesus, dizendo assim, ó, Pai, guarda eles do mal. Então nós temos uma oração de proteção. Então essa dificuldade não é para o seu fim, as lutas que agora nós passamos e que ainda haveremos de passar, não é para o nosso fim, mas em meio a isto, nós temos que dar graças a Deus. Em meio a isso, pasme você, nós devemos nos alegrar, porque primeiro, nós temos inúmeras razões para não desistir da oração e inúmeras razões para nos regozijar e dar graças ao Senhor. Nós temos o dom da vida, Deus nos deu o dom da vida, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos deu a salvação em Cristo Jesus, nos perdoou dos pecados. Jesus já nos avisou que pelo mundo nós passaríamos por aflições, passaríamos por dificuldade, passaríamos por lutas. Foi o que ele disse também no final do Sermão do Monte. Quando ele conclui o Sermão do Monte, ele diz o seguinte, ó, aqueles que ouvem as minhas palavras e as guardam e as praticam, né, e põem em prática, será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E virão contra essa casa, e agora eu vou parafrasear o que eu estou dizendo para você, e vai vir contra essa casa lutas, dificuldades, né, intempéries, mas essa casa, ele promete, não vai cair. Não vai cair, não tem jeito. É promessa de Jesus. E para cada promessa de Jesus, tem um sim e um amém por ele dado. Então por isso nós devemos nos regozijar. Agora, a promessa é que a casa não cai. Isso não significa dizer que não vai quebrar uma janela, não vai quebrar um vidro, né? Nós vamos ter algum tipo de situação que não será 100% completa naquilo que eu desejava. Mas a vitória sobre o mal, ela está garantida, porque a casa não cai. Você permanecerá com um lugar seguro para habitar. Você terá ainda um lugar seguro para dormir, para colocar a cabeça no travesseiro, descansar, repousar, porque a casa não cai. A janela você conserta, o vidro você troca, o trinco ali da porta você troca. Situações que acontecem, nós arrumamos, mas a promessa maior é que a casa não vai cair. Então por isso nós podemos sim regozijar sempre, né? Então se você está passando por um momento de tribulação, de luta, de algum tipo de falta, isso não é motivo para você murmurar e reclamar. Agradeça, alegre-se, traga à memória aquilo que vai te dar esperança, porque aquilo que te dá esperança é trazer à memória as promessas de Deus, e isso vai te colocar num posicionamento de fé e não de dúvida, né? Porque o contrário da fé é a dúvida, e isso arrebenta com qualquer cristão. A dúvida faz com que o cristão que era para estar num ambiente de mais do que vencedor, lhe coloque o homem que é mais que vencedor no ambiente de derrota. Não, você foi em Cristo Jesus, formado uma nova criatura, você é mais do que vencedor, mas esse mais que vencedor você deve continuar vencendo. A cada tribulação, sempre procuro uma passagem bíblica para me fortalecer. Em cada luta que enfrento, em cada situação da minha vida,
eu procuro histórias bíblicas, versículos bíblicos, personagens bíblicos, aquilo que me inspira para que eu vença o tempo presente, para que eu esteja firmado na palavra de Deus. Não nas ideias dos homens, não nas ideias de qualquer filósofo dessa terra, né? Apesar de muitos deles trazerem fragmentos de sabedoria divina, mas não é a sabedoria plena, completa. A sabedoria divina plena e completa você não encontra em outro lugar a não ser na palavra de Deus. Por isso que eu dou prioridade sempre à palavra de Deus, e é assim que nós devemos, como cristãos, proceder, né? Eu conheço muitos cristãos abençoados, queridos, mas que infelizmente dão muito mais vazão, muito mais importância a ensinamentos de homens que também foram homens abençoados, mas a gente percebe que pela maneira desses cristãos ao se comunicar, ao falar, parece que esse irmão ele dá um nível de importância aos ensinamentos de fulano, de Beltrano, de Ciclano do que de Jesus. E isso me causa estranheza, isso não é normal biblicamente falando, né? Às vezes eu me assusto que tem pessoas que só faltam idolatrar, por exemplo, um personagem chamado Davi, né? Me assusta isso, porque Jesus é maior do que Davi. Então são situações que nós devemos guardar o nosso coração, vigiar o nosso coração. Apesar de que Davi está na Bíblia, sim, está na Bíblia, mas ele não deve ser o objeto da minha adoração. O único que deve ser o objeto da minha adoração, o Senhor da minha adoração, é Jesus, o Senhor. Afinal, Jesus, como diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que ele é o autor e o consumador da nossa fé, e aquele que vai fazer com que a nossa fé cresça e vai completá-la, vai concluí-la, é Jesus. Ele é o que inicia e é ele que termina, né? Se ele é o autor, ele sabe como nossa vida de fé funciona, né? E o meio da oração é o que abastece a força da fé. O meio da oração é a força que abastece a fé. Então por isso que Paulo escreve aos irmãos em Tessalônica, dizendo, olha, orar sem cessar, não desistam da vida de oração, não desistam da oração, regozijem-se sempre, alegrem-se sempre, né? E em tudo dai graças ao Senhor. Ah, mas eu tenho que agradecer a dificuldade? Não, você tem que agradecer que em meio à dificuldade o Senhor é com você. Em meio à dificuldade, a sabedoria de Deus sobre você. Em meio à dificuldade, o Senhor vai dar uma porta de escape, o Senhor vai dar uma porta de provisão, o Senhor é conosco. Então nós devemos sim dar graças ao nosso Deus. Amém? Também em Hebreus fala, lá no capítulo 12, versículo 1, diz que há uma nuvem de testemunha, né? Quando Hebreus, lá o autor de Hebreus escreve, no versículo 11, ele começa falando sobre a fé, sobre os heróis da fé. Então ele vai concluir, deixa eu pegar aqui o Hebreus, para me ler para vocês aqui. Então ele conclui aqui, falando sobre a fé, portanto, ou seja, enfim, falando a respeito dos heróis da fé, portanto, nós também, eu, você, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Amados, há uma nuvem de testemunhas que nós podemos visualizar. É isso que o autor a Hebreus está dizendo. Olhem para os testemunhos dos heróis da fé. Não olhe para a dificuldade. Não fixe o seu olhar no tamanho da muralha. Não fixe o teu olhar no perigo da cova dos leões, os leões que estão na cova. Não fixe o seu olhar na fornalha que está acesa 7 vezes mais. Não fixe o seu olhar no medo da pandemia. Fixe o seu olhar na nuvem de testemunhas, porque essa nuvem de testemunhas vai te dar uma vida de oração intrépida, ousada, né? Diferente de uma oração
que só choraminga. Não, uma oração que entra com ousadia na presença de Deus. Eu vou falar num outro tempo a respeito de como entrar em ousadia, como ter essa ousadia de entrar na presença de Deus em oração. Então, observem essa grande nuvem de testemunhas que o Senhor nos recomenda. Deixemos todo o embaraço, nós devemos deixar o embaraço. E qual que é o principal embaraço que cancela a oração de todo cristão? Qual que é o principal embaraço? É a dúvida. A dúvida é pior do que o câncer. A dúvida é um mal terrível que cancela o poder de qualquer oração. Muitas das vezes as pessoas oram assim, oram, pedem a Deus, aí levantam da oração e dizem assim, ah, será que vai acontecer mesmo? Já não vai acontecer. A oração que você fez em fé, ela deve ser sustentada pela sua fé. Então não é o será, vai acontecer. O Senhor é conosco. Você entende o que eu estou te dizendo? Então muitas das vezes as pessoas cancelam a própria oração. Cancelam a própria oração porque dão vazão à dúvida. E aqui o autor de Hebreus está dizendo, olha, deixemos todo o embaraço. O pior embaraço para cancelar, falando especificamente de oração de 1 Tessalonicenses, fazendo o link com Hebreus, o principal embaraço para cancelar uma oração é a dúvida. Então deixemos a dúvida de lado. Nos apeguemos à nuvem de testemunhas que estão na Bíblia. Nos apeguemos a isso. Porque é esse material, é essa força, é esses testemunhos que vão nos fazer vencer. Então por isso, Paulo escreve, orem sem cessar. Não desistam da vida de oração. Não desistam, sejam perseverantes na oração. E ainda diz ali Hebreus, e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado nos rodeia, é para deixar o embaraço e o pecado. Então não dê atenção ao pecado. Você foi livre do pecado pelo sangue de Jesus. Não dê atenção ao pecado. O pecado se apresenta para te tirar da presença de Deus. Tudo que o pecado quer, tudo que o diabo quer é usar do pecado para te tirar da presença de Deus. Sabe? O diabo ele não tem problema nenhum de ver a pessoa ganhar rios de dinheiro, ficar milionário. No entanto, que essa pessoa não esteja na presença de Deus. O principal ataque do inimigo é nos tirar da presença de Deus. E nós não podemos cair no enredo satânico. Então o pecado ele se apresenta de inúmeras maneiras, de várias formas, segundo aquilo que cada um tem a sua dificuldade. Eu tenho as minhas dificuldades, vocês têm as suas dificuldades. Então temos que estar esperto, devemos evitar caminhos da qual nós já sabemos que que somos frágeis, que temos dificuldades, para que nós deixemos todo o embaraço do pecado. E aqui diz assim ainda, e corramos, ou seja, vamos permanecer, vamos continuar em frente pela fé. E corramos com paciência. A corrida, ela deve ser uma corrida que deve ter paciência. Porque muitas das vitórias que nós almejamos não é no nosso tempo. Aliás, nenhuma delas é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Muitas das vezes acontece, nós achamos que é no nosso tempo, coloca entre aspas, porque aconteceu no momento que nós estávamos pedindo, mas já era o tempo de Deus. Deus sabe o tempo de todas as coisas, e há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Vamos esperar no tempo de Deus, mas nós temos que correr com paciência e com perseverança. Só vai vencer os perseverantes. E os perseverantes têm paciência para correr. Os perseverantes têm paciência para lutar de maneira ousada, de maneira de não desistir, de continuar lutando diante da situação de dificuldade. A carreira que nos está proposta. Qual carreira que nos está proposta? Hoje, no dia de hoje, qual é a carreira que Deus nos propôs? Dentro do versículo da oração que nós estamos aqui estudando juntos, é de orar sem cessar, e de nos alegrar sempre, e de dar graças ao Senhor por tudo,
em meio à pandemia, nós vamos agradecer a Deus, porque em meio a esse caos, Ele está conosco, Ele é por nós, né? Já está dando aqui o horário, mas eu espero que esse ensinamento a respeito de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 18, tenha edificado o seu coração. Amém? Eu espero que você seja fortalecido por uma vida de oração. Oração é aquilo que abastece a fé, né? A fé, ela é turbinada pela oração. A fé, você se mantém em fé pelo veio da oração. E a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Ou seja, não devemos desistir da nossa vida de oração. Não devemos desistir da oração. A oração, ela é a chave que move a mão do Todo-Poderoso. Devemos orar por inúmeras coisas, né? Talvez no vídeo de amanhã eu traga aqui para vocês pelo que orar, né? Os motivos a orar. Já coloquei aqui, já trouxe um monte de motivos que você deve ser grato e em oração agradecer ao Senhor, né? Então eu quero nesse momento concluir esse ensinamento breve, simples, mas poderoso, orando. Amém? Você pode aí onde você está concordar comigo em oração? Amém. Pai, te louvamos e te agradecemos, nos alegramos, Senhor meu Deus, pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor meu Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Nos alegramos por essa salvação, Pai. Nos alegramos porque o Senhor nos amou primeiro e somos gratos ao Senhor. Pai amado, te damos graças, Senhor meu Deus, porque, Pai amado, em meio a essa pandemia, em meio às pandemias que ainda haverão de vir, Senhor meu Deus, o Senhor é conosco. A nossa confiança está em Ti, que fez os céus e a terra. Somos gratos, Deus amado, pelo pão de cada dia, pelo alimento de cada dia, pelo lugar onde nós temos onde reclinar a cabeça e dormir, pela proteção que Jesus já orou no passado e que vale até os dias de hoje, Senhor meu Deus. Obrigado, Pai amado, porque os teus anjos estão acampados ao redor de nós, pois a tua palavra diz que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Pai, verdadeiramente nós tememos ao Senhor, Pai. Pai, obrigado por essa família, por esse irmão, essa irmã que ora comigo. Abençoa a vida deles, meu Deus, meu Pai. Abençoa sua família, seus lares, Deus amado, seus trabalhos, Deus, em nome de Jesus. Abençoa o almoço, Deus amado, em nome de Jesus, que haja uma comunhão, Pai amado, linda, maravilhosa, na tua presença nesta casa, nessa residência. Assim nós oramos e te damos graças, ó Deus. Obrigado, Pai, porque essa é a vontade do Senhor, que nós tenhamos um coração grato, Pai amado. Obrigado no nome de Jesus. Amém e amém.